Quarto ano da Barcelô com semiologia. Semiologia é uma matéria que conta com outras duas matérias. Então é semiologia por si só, semiologia geral, APS4 Saúde Pública e Metodologia. E eu já tenho vídeo sobre essas duas últimas. São como se fossem a era 3 e a era 4 de sêmio. Ou seja, para você ser aprovado em semiologia, você tem que ter aprovado essas outras duas também. Já era 1 e era 2 realmente correspondem a sêmio. Em semiologia, você vai estudar algumas patologias e como avaliar o paciente, basicamente. As técnicas de palpação, de auscultação, de inspeção, a parte de história clínica também. E, inclusive, história clínica é uma das coisas que eles mais pedem. É uma matéria muito importante, muito interessante, que você acaba se sentindo um pouquinho mais médico. São 3 aulas semanais. Uma é virtual, e 2 são no hospital. Só que uma dessas do hospital é teórica e a outra é prática. Essa prática é onde você vai ver os pacientes que estão internados. E ali você vai poder demonstrar todo o seu conhecimento. Então você vai poder fazer entrevista, a história clínica, fazer todas as manobras necessárias. O material que você precisa para essas aulas práticas são um bloco de anotações, uma caneta e estetoscópio. Um conselho de amiga que eu gostaria que tivessem me orientado antes. Quando você for para as aulas práticas, já vá com um roteiro de toda a sua história clínica, do que você vai perguntar, todos os dados que você vai colher com o paciente, todas as manobras que você precisa fazer, a sequência delas, porque no final da aula o professor reúne todo mundo e cada grupo vai contar o que viu do paciente. Então a gente faz um repasso da história clínica. E nesse momento você tem que estar com uma história clínica ali pré-formada para explicar para o professor. E isso é muito importante, porque eles pegam muito no pé, corretamente, porque a galera se confunde muito com o motivo de consulta, principalmente. Então estude muito isso. Motivo de consulta é diferente de enfermidade atual, é diferente de enfermidade passada. Então, tudo isso tem que estar muito bem analisado na hora de você apresentar o seu paciente. Não é uma matéria difícil, inclusive é uma matéria bem interessante de ser estudada. E as provas eu não acho que são difíceis. Mas eu acho interessante fazer cursinho por um motivo. A gente tem muito pouca prática. E semiologia é uma matéria extremamente importante. A gente deveria ter mais prática. No curso do Instituto Biomed, eles têm aulas práticas presenciais com simulação. Isso com certeza vai ajudar muito vocês, não apenas na faculdade, não apenas para aprovar a matéria, mas como estudante, como futuro médico. Então, em relação ao cursinho, sim, eu acho interessante, visando muito mais essa prática, muito mais esse olhar clínico, porque acaba que na faculdade eles cobram muito mais teoria, só que na vida médica é tudo muito prático também. O livro que eles indicam para estudar é uma linguagem muito fácil, é muito tranquila, só que é um baita de um livro, é muito conteúdo. Então, se você quiser facilitar aí um pouco a sua vida, eu tenho apontes de semiologia. No link da bio, ali em quarto ano, tem apontes de semi preparadinhos para vocês só estudarem. Agora, em relação às provas, como que funcionam as provas de sêmio? A gente só tem 2 provas de semiologia geral. Uma ao final do primeiro semestre e uma ao final do segundo. Essas eras são provas choice. E na minha cursada, e geralmente eles fazem isso, se você tira acima de 8, você não precisa fazer o oral complementário. Para era, por exemplo, eu tinha tirado acho que 6, se eu não estou enganada. E aí eu fui pro oral. Fiz a prova oral, foi assim, bem cansativo. Eu fiquei ali 40, 45 minutos na prova. Tem gente que ficou 1h30. Então, fuja do oral. Ou não, porque na prova final você vai ter que fazer oral, né? Então, acaba que, querendo ou não, você acaba entendendo um pouco como a coisa funciona. Mas realmente é um oral bem desgastante. Na segunda era, eu já tava assim, tipo, pensando, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu fui lá, estudei pra caramba, fiquei com nota acima e não fui pro oral. Fugi desse oral de segunda era. É aquela coisa, né? Você pode dar uma aliviada, fugir do oral, mas na prova final não tem o que fazer, porque a prova final é prova choice mais oral de forma obrigatória. Não importa se você tirar 10 no choice, você vai fazer oral do mesmo jeito. Minha prova final oral, eu quase não fui. Eu contei aqui pra vocês no dia, eu tive um surto, falei, meu Deus, eu não vou, acho que eu não tô preparada, acabei indo e aprovei super bem. Cada professor tem um jeito de fazer a prova. Eu fui com a Monique, que é uma pessoa muito doce. Ela tinha assim, vários papeizinhos com caso clínico e perguntas. Você tira um ao azar, você não sabe qual é, e aí você lê o caso clínico. Ela pediu qual que era o possível diagnóstico, eu dei, e ela pediu mais 3 diagnósticos diferenciais. Outra coisa, não tenha medo de falar bobagem, porque um dos diagnósticos principais diferenciais que eu pensei foi dengue, só que eu fiquei pensando, nossa, mas a gente nem estudou dengue em sêmio. Eu falei os outros 2 diagnósticos diferenciais, e aí do terceiro, eu falei mais um diagnóstico diferencial, dela falou, não, mas tem um que é muito interessante. Eu falei, olha, eu pensei em dengue, mas a gente não estudou dengue em sêmio, então não sei se eu tô falando bobagem. E ela, sim, era dengue. Dengue é o principal diagnóstico diferencial nesse caso. Isso fica de alerta para que, por mais que a gente não estude dengue em semiologia e sim em micro,
tudo é uma grande integração. E a gente às vezes falha nisso. Então você não vai falhar, você não vai ter medo de dar a resposta. Bom, depois de eu fazer isso, tinha uma lista de perguntas ali relacionadas um pouco ao caso clínico. Então ela fez todas essas perguntas uma por uma, a gente foi discutindo e ela sempre pedia um pouquinho de coisa a mais. Então às vezes eu respondia e ela falava: mas me fale também sobre tal coisa, relacionada ao tema, mas pedindo um pouco mais de conteúdo. Isso é uma prova muito tranquila. Resumidamente é isso. Semiologia não é uma matéria difícil, é uma matéria extremamente importante como médico. Então, se você perceber que você também está achando que está tendo pouca prática, faça um cursinho. O Instituto Biomed tem aulas práticas, né? Simulações práticas de sêmio, que com certeza podem te ajudar muito também. Porque hoje eu vejo que eu estou um pouco falha nisso. Por conta de trabalhar e tudo mais, eu não conseguia dar guardas, né, dar plantões igual muitos outros alunos conseguem fazer. Então eu acabo não tendo esse tempo disponível. E isso acaba me prejudicando. Então, às vezes, um cursinho pode ajudar nessa parte. E não espere tudo da faculdade ou do hospital, porque realmente é uma matéria que eles dão ali a teoria básica, mas você tem que se aprofundar um pouco mais sozinho. Mas relaxa que vai dar tudo certo.